sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E como a gente aprende, não é? Que em mediunidade não há improvisação, que tudo segue a leis, a nossa condição mental, né? E a nossa movimentação no dia a dia, ela tem uma importância muito grande para a assistência espiritual que a gente quer ter. E um dos motivos, assim, uma das motivações bem importantes para a nossa alma é nós nos preenchermos de elementos úteis, para inclusive formarmos a chamada bagagem tão necessária na vida de cada um de nós, né? Nós necessitamos dessa bagagem segura, dessa bagagem límpida, não é? Dessa bagagem aproveitável pelos bons espíritos, tanto no processo de socorro, quanto no processo da transmissão da mensagem, que não deixa de ser um socorro para todos nós. E nós, esse ano, né, no dia 6 de novembro, de 9 às 12 horas, o CELD, ele vai ter, o Centro Espírita Leon Denis, ele vai ter 3 encontros. 3 encontros. O primeiro encontro, né, é ao mesmo tempo, pelo YouTube. O primeiro encontro é o 15º Encontro Espírita sobre Espiritismo e Psicologia. Esse encontro tem como patrono o José Henrique Roxo. E a gente vai pedindo assim desculpa aos amigos, porque eu não fui clara ao pedir a gravação aos companheiros, né, aos amigos, aos irmãos, e aí alguns, né, só mandaram a organização escrita. Então eu vou ter que conversar um pouco. Como, na verdade, eu costumo participar dos encontros da Casa Espírita, né, tem sido assim, meus queridos, um alimento que eu não sei dizer como, né? A forma de estar ali com os companheiros, de estar naquela psicosfera de entendimento, sabe? Tudo isso tem me ajudado muito nas lutas, e algumas lutas os amigos sabem, nas dores que são nossas, né? Na compreensão do outro, no alargamento do sentido da vida. Então tudo isso tem sido um trabalho muito bom, muito importante para a minha alma, para o meu coração. E esse encontro de Espiritismo e Psicologia, nós temos como patrono o Dr. Henrique Roxo. E o tema esse ano é sobre vida e sexo. Então, é o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, vai ser encerrado. Ele foi sendo dividido ao longo de alguns anos. E hoje, né, nesse momento, um dia de sábado, a gente vai ter como tema, né, vida e sexo, e o objetivo é identificar que a energia sexual objetiva a evolução do espírito. E o estudo vai ser dos capítulos 19 ao 26. E o estudo vai ser organizado em 3 temas, né? O tema 1 é estudar sobre o caráter interpessoal, permanente e universal das leis divinas. O tema 2 é reconhecer a vulnerabilidade do espírito encarnado ainda em processo evolutivo, esclarecendo à luz da doutrina espírita sobre o amor livre, sobre a homossexualidade, sobre o adultério e prostituição, sobre a abstinência e celibato, sobre sexo e religião, sobre a carga erótica e o último capítulo, a margem do sexo. Na verdade, esses temas aqui são os temas do capítulo 19 ao capítulo 26 do livro Vida e Sexo. E o terceiro tema é compreender que a lei de Deus é de amor. Então,
a gente terá, né, a oportunidade de ver, meus amigos, esse tema que é palpitante. Está em nossas casas, está em nossas escolas, está em nossas casas espíritas. Cada vez mais a gente está sendo desafiados, né, através do atendimento fraterno, através das próprias reuniões mediúnicas, em que surgem essas questões de conflitos entre desencarnados e, por que não dizer, muitas vezes, até entre encarnados, em que muitas vezes são colocados posicionamentos ou julgamentos ou opiniões pessoais, né? E a gente vai se sentindo em alguns espaços até solitários, e muitas vezes levando ao suicídio ou à depressão, o abandono da vida. Então é muito bom quando a gente entra num canal de estudo, e o estudo é interativo, né? Não é palestra, é encontro, em que a gente vai olhando pelo chat as pessoas indagando, em que a gente vai olhando pelo chat as pessoas colocando os seus pontos de vista. E a gente vai sentindo que a gente não está sozinho na resolução daquela questão, né? Nem dentro daquele ambiente. Outras pessoas sentem como nós, né? Vivem o que nós vivemos, têm as dificuldades que nós temos, e tudo isso é importantíssimo na nossa caminhada como fortalecimento. Então, esse 15º Encontro Espírita sobre Espiritismo e Psicologia vai ser realizado pelo YouTube do CELD, de 9 às 12 horas, né? E todos nós estamos convidados, com toda certeza. Bem, queridos, agora nós vamos convidar o outro encontro, que é o 23º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. Mas esse, vocês não vão me ouvir, não. Vocês vão ouvir a nossa querida Andréia, né? Que vai nos fazer o convite. Querida amiga, a palavra está com você, não é? Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Andréa Marques. Eu faço parte da equipe de estudo do Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles, do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para fazer um convite. Esse ano, nós realizaremos o nosso 23º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles, cujo tema é Vencendo os Vícios. Nós estamos aqui para convidá-los para participar desse estudo pelo canal do YouTube do CELD, no dia 6 de novembro, das 9 às 12 horas. O nosso encontro está dividido em 4 temas. No tema 1, nós estudaremos sobre os vícios físicos e morais. Nós estudaremos sobre os tipos de vícios, estudaremos sobre como se iniciam os vícios e o que leva uma pessoa aos vícios. Joana de Ângeles nos convida a refletir sobre essas questões tão atuais na nossa sociedade. No nosso tema 2, estudaremos sobre o contexto dos vícios. E nós iremos conhecer os fatores sociais e espirituais desencadeadores dos vícios. Então, quais seriam os fatores sociais que podem desencadear os vícios? Então, Joana de Ângeles traz nos seus livros como SOS Família, Constelação Familiar, algumas noções para nós de como esses fatores sociais podem influenciar-nos a desenvolver alguns vícios. E também, nesse tema 2, nós iremos conversar e estudar sobre os fatores espirituais que podem desencadear os vícios. E esses fatores são muito importantes, porque nós estamos estudando a doutrina espírita. E é importante nós percebermos se os vícios, eles vêm de outras existências. Se nós trazemos em nós algumas marcas no nosso perispírito desses vícios. E Joana e a doutrina espírita vai nos esclarecer sobre isso. No tema 3,
nós vamos estudar sobre os vícios e suas consequências físicas e espirituais. Então, quais seriam os malefícios que os vícios causam no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual? Então, Joana vai trazer para nós, detalhadamente, quais são os malefícios, o que os vícios podem causar no nosso corpo físico, no nosso organismo, nos órgãos que nós temos no corpo. Quais doenças podemos desenvolver em nós com o hábito pernicioso que é o vício em álcool, o vício em entorpecentes? Quais malefícios eles causam em nosso organismo? E também, quais as consequências dos vícios no nosso perispírito? Eles podem ser heranças espirituais? E como agem os espíritos desencarnados no vício? Sofremos influências desses espíritos desencarnados em nossos vícios? E por fim, no tema 4, nós iremos estudar sobre os antídotos para os vícios. Então, nós iremos considerar os recursos valiosos da doutrina espírita na prevenção e no tratamento dos vícios. Mas também nós vamos estudar um pouquinho e refletir sobre Joana de Cusa, que é um exemplo de vivência do Evangelho de Jesus, testemunho de fé, nobreza de caráter, dedicação e amor na sua trajetória espiritual. Então, nós iremos conversar e refletir sobre o que fazer para prevenir os vícios, também como devem agir os pais diante de um vício, quais seriam esses antídotos para os vícios. E aí, nós iremos ter em Joana de Cusa um exemplo para nos inspirar, para combater em nós os vícios. E Joana de Cusa? Quem foi Joana de Cusa? Joana de Cusa foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Joana de Cusa viveu na época de Jesus. E nessa época, nessa reencarnação dela, na época de Jesus, ela foi torturada e queimada juntamente com seu filho, por não repudiar Jesus. Então, nós vamos ver no exemplo de Joana, de muita fé, de muita firmeza, de caráter, de dedicação, de perseverança, um exemplo para nós. E Joana de Ângeles, que mais tarde, após essa reencarnação como Joana de Cusa, ela reencarna como Clara, discípula de Francisco. Depois, no México, ela viveu como a Soro Juana Inês de la Cruz. E a sua última reencarnação, que nós temos notícia, foi a abadesa Joana Angélica de Jesus, personagem importante da luta pela independência na Bahia. Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo Franco. E ela se apresenta a Divaldo como um espírito amigo. E mais tarde, ela se revela como Joana de Ângeles. Então, eu convido a todos a vir estudar conosco no dia 6 de novembro, das 9 às 12 horas, pelo canal do YouTube do CELD. Obrigada. E, finalmente, o último encontro que nós teremos é o encontro espírita sobre dependências, né? Na verdade, é o 17º encontro espírita sobre dependências. Ele tem como patrono Eurípides Barçanufo, Luiz Sérgio e Mário Travassos. A gente vê que é muita gente para cuidar dessa questão
tão delicada a nossa vida. É baseado no livro Cascada de Luz, né? Luiz Sérgio, capítulo de 21 a 24. E aí o tema é: vai e não peques mais. E eles vão, o encontro vai abordar o tema da obsessão, a doença da atualidade. Então é muito interessante, meus amigos, e a gente lembra, a Casa Espírita tem uma obra chamada Dependências. E nessa obra Dependências, a gente saiu, né, daquele campo restrito da dependência química para a gente perceber os nossos objetos de compulsão variadíssimos. E naquele momento encontrar livro e nós fazemos o trabalho de casa. Foi muito interessante que eu descobri ali a minha questão com açúcar. Olha só, gente, que aparentemente, né, é algo que eu gosto, só que eu gosto, que tem um docinho, mas aí eu fui analisando os momentos em que eu pegava o docinho, né? O momento das minhas compensações. Como é que foi tão importante para o autoconhecimento? Isso foi pelo 2º ou 3º encontro. Então, hoje, nós já estamos, né, no 17º. Mas, assim, a minha gratidão é muito grande. A minha gratidão é muito grande que, em determinado momento, eu vi meu filho fazendo parte desse encontro também. Então, são situações sérias. A gente, muitas vezes, o espírita, ele não quer tocar nessa questão, porque mexe muito no nosso ego, a gente se sentir, né, com alguma compulsão, com alguma dependência, e a gente, às vezes, coloca só da questão da química. Aí eu falo assim, bem, eu não fumo, não bebo, não jogo, né, e aí eu fecho nisso. Mas e os outros hábitos? E a nossa maledicência, né? E a nossa questão de compra? E a nossa questão de várias outras questões que eu não vou entrar aqui, né? Então, o tema é vai e não peques mais. E a apostila está muito bonita, vocês podem acessar entrando no site do CELD, www.celd.org.br, que vocês vão encontrar todas essas apostilas, que é o fato de Jesus com a chamada mulher pecadora. E aí, gente, a gente tem, né, quando se fala em obsessão, o objetivo geral do 17º Encontro Espírita sobre Dependência. Reconhecer que na condição de encarnados participamos ativa e dinamicamente da vida espiritual, influenciando e sendo influenciados, atraindo aqueles que se afinizam conosco através dos nossos pensamentos, palavras e atos, potencializando conquistas ou quedas morais, refletindo, por fim, na preciosa orientação de Jesus: vai e não peques mais, entendendo que a lei é de amor, que concede sempre novas oportunidades quando nos encontramos verdadeiramente arrependidos para fazermos o caminho de volta em direção à casa do Pai. Então esse é o objetivo, né? Um objetivo bem grande, né, gente? Que foi traçado. E aí teremos 3 temas. O tema 1 é: com quem tu andas? Então o objetivo é refletir sobre as conexões e interconexões que envolvem encarnados e desencarnados, potencializando hábitos, virtudes e vícios. Já vimos isso, né, gente? Já vimos isso, né? Como muitas vezes sério potencializar uma virtude, mas como muitas vezes é fácil potencializar um mau hábito, um vício, né? Um mau hábito mesmo. Refletir, segundo objetivo, sobre a anotação do apóstolo Paulo. Estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. Foi Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Entender que as influenciações podem ser boas ou más. E o outro, perceber que as obsessões nascem das más influenciações. E esse é o tema 1. Agora vamos para o tema 2? Você, os seus acompanhantes e as suas dependências. Ai, queridos, isso é muito sério, né? Eu sempre falo em organização, porque, gente, eu percebo que eu tenho que ter muito cuidado, que é o calcanhar de Aquiles, né? Se eu der
um momento, uma piscadela de vigilância, olha uma baguncinha, olha uma coisa fora do lugar, olha um papelzinho acumulado, até na bolsa, gente, em nome de uma educação, de não jogar as questões na rua, tudo isso, mas aí é não jogar na rua, mas a bolsa não é lixo, né? E aí fica papelzinho, às vezes é papel que você recebe de alguém que está dando. Então, são os cuidados, né? E a gente acaba tendo essa compulsão mesmo por acúmulo de coisas. Então, entender que por trás de toda dependência existe uma influenciação espiritual ou um processo obsessivo potencializando esta estrutura. Então, essa compreensão, ela é maravilhosa, gente. Ela é libertadora para todos nós. Porque quando eu entendo, a gente não vai fazer exorcismo. Que vocês que assistem o programa Desobsessão sabem que o Espiritismo não faz exorcismo. A doutrina espírita trabalha a evangelização. Então, se eu percebo que há companhia espiritual potencializando esse meu vício, eu vou me evangelizar. E aí o tema 3, ele fala aqui, vai e não peques mais, o caminho de volta. Então, 3 pontinhos para a gente pensar aqui. Refletir subjetivamente sobre a orientação de Jesus. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Compreender o que seria esse caminho de volta e qual a parte que nos cabe fazer. O outro, concluir que a lei é de amor, concedendo sempre novas oportunidades para refazermos o nosso caminho em direção à casa do Pai. É engraçado, né, meus amigos? É interessante que os companheiros que vão trabalhar também sobre a questão do espiritismo e psicologia, eles encerram falando essa questão da lei do amor, porque é muito fácil julgar, né? É muito fácil a gente falar assim, eu não faria isso, não faria aquilo, não faria aquilo outro. Isso tudo é muito fácil para nós. O difícil, né, é a gente ajudar, se reformar intimamente. E aí a gente ainda há pouco até conversávamos sobre isso aqui no Teresa d'Ávila. O que a gente não conseguir resolver com amor, não vai ser a violência que vai resolver. E quando a gente fala amor, a gente pensa até no alto amor, né? Nesse se dar oportunidade, dessa não desistência acerca da nossa destinação divina. Então, meus queridos, 3 encontros. 17º Encontro Espírita sobre dependências, né? Esse tem como patrono Eurípides Barçanufo, Luiz Sérgio Mário Travasso, trabalhando, né? O Vai e Não Peques Mais. O 23º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles, a patronessa é Joana de Ângeles, né? Baseado no estudo do livro SOS Família, 31 a 33, e o 15º Encontro Espírita sobre Espiritismo e Psicologia, patrono Henrique Roxo, no livro Vida e Sexo de Emmanuel. E aí, meus amigos, olha quanta oportunidade para o nosso domingo ser mais feliz. Vamos pegar as apostilas tão ótimas lá no site do CELD, né? www.celd.org.br. A gente não precisa fazer inscrição, a gente pode entrar direto no canal do YouTube para fazer o nosso entendimento, né? Para fazer a nossa, assim, nos posicionarmos. Então, eu quero qual que eu quero assistir agora? Eu quero assistir o de psicologia. Não, eu quero assistir dependência. Não, eu quero assistir o de Joana. A gente pode escolher, né, no dia para participar do chat. Depois, o encontro fica disponível. Mas é que aí a gente não pode interagir mais, aí é só assistindo, né? E um aviso, vai ter evangelização? Vai, queridos. É o povo do encontro de dependências que vai fazer evangelização. Olha que utilidade para esse nosso filho, para esse nosso jovem, né, que se corta, né, para mim, que estou dentro de casa, comendo compulsivamente, comprando, não dando conta das minhas questões. Então, queridos, são oportunidades generosas que a espiritualidade está oferecendo a todos nós, tá bom? Até domingo, se Deus quiser, que a gente possa aproveitar muito a nossa vida. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.